Vamos para mais um vídeo referente ao Google Formulários, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar mais 3 tipos de resposta: a múltipla escolha, a caixa de seleção e a lista suspensa. Como eu sempre sugiro, deixem um documento editável do lado com as questões que vocês têm a intenção de usar, porque isso facilita muito e você ganha muito tempo na hora de montar o seu formulário. Então eu vou clicar no mais, adicionar pergunta, e aí, como padrão, já vem sempre a múltipla escolha, pessoal, porque é a mais utilizada. Então aqui, reparem, tem o campo de resposta correta para marcar o gabarito. Se eu não quisesse que fosse um teste, eu ia aqui nas configurações, retirava a opção de teste, clicava em salvar. Reparem que a opção de marcar o gabarito some. Eu vou deixar ela aqui porque atualmente o pessoal está gostando muito de utilizar essa opção. Então vamos lá, vamos pegar a primeira pergunta aqui, que refere-se a Minas Gerais. Qual a capital de Minas Gerais? E aí eu copiei, colei a pergunta. Depois eu pego todas as opções, vou copiar, dar um Ctrl C, ou então, clica com o botão direito e copia. Pronto, temos uma pergunta que atende, o tipo de resposta, que é a múltipla escolha. Eu posso clicar aqui em respostas corretas e marcar o gabarito. Eu posso atribuir uma pontuação ou não. E também, além dessas possibilidades, eu posso, como de costume, deixar ela como obrigatória ou não obrigatória. Mas o que compete a esse tipo de questão vai estar aqui nessas configurações. Todo tipo de pergunta vão ter 3 ou 2 opções a mais aqui. A descrição é padrão. Ela vem para praticamente todos os tipos de pergunta, e é aquilo que eu falei. A utilidade dela é muito ampla e vai de acordo com a necessidade de cada um. É um campo a mais que vai ter uma fonte menor, que possibilita quem estiver editando o formulário deixar um aviso, deixar uma dica, deixar uma informação necessária para que a pessoa responda aquela questão em si. Então, é algo bem peculiar e bem amplo para poder fazer. Na segunda opção aqui, ir para a seção com base na resposta. Então, vamos fazer aqui agora a utilidade desse item. Porém, para que nós possamos entender melhor, eu vou criar 2 seções. Eu vou criar uma seção referente ao acerto e vou criar uma outra seção. Gente, seção é como se fosse uma página referente ao erro, só para ilustrar. Reparem, temos a seção 2 de 3 e a seção 3 de 3. Então essa segunda opção, ela serve exatamente para isso aqui, ir para a seção com base na resposta. Qual que é a resposta correta, pessoal? É Belo Horizonte aqui. Então o que eu vou fazer? Continuar para a próxima seção? Não. Eu vou abrir aqui e falar, se caso ele marcar essa questão, ele vai para o acerto. E se ele marcar essas outras opções, ele vai para a seção de erro. O que isso implica? Pessoal, é só um exemplo para mostrar que ele condiciona a sua resposta. Você vai para uma outra seção de acordo com a sua resposta. Aí você pode colocar um vídeo explicativo do erro, ou você pode fazer igual a gamificação, ou você pode colocar, por exemplo, várias atividades para várias turmas diferentes, e aí de acordo, séries e anos diferentes. Quando o aluno respondeu 9º ano, ele vai para a atividade do 9º. O que respondeu 8º ano, vai para a atividade do 8º. Então é muito amplo essa possibilidade. Agora a gente visualizando aqui, associada à criatividade de vocês, dá um leque de possibilidades muito grande. Então eu vou marcar Belo Horizonte, cliquei na próxima. Repara, ele veio para essa seção do acerto. Agora eu vou marcar em Contagem e clicar na próxima. Ele veio para a seção do erro. Essa é a grande utilidade dessa opção. Já na do terceiro item, ele pede para ordenar as alternativas aleatoriamente.
cliquei em visualizar, reparem, Contagem, Santa Luzia, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Quando eu visualizo Santa Luzia, Contagem, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Alterou aqui o Contagem com Santa Luzia, mas para cada pessoa que abrir esse questionário, ele vai alterar a ordem, pessoal. Então são essas as 3 opções e é igual eu falei. Você precisa saber para que serve, mas como utilizar vai de cada um, porque a demanda de cada um aí pode ser que não se aplique, mas também pode ser como que você use de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Eu vou acrescentar um outro campo aqui, um outro bloco. Vou lá no nosso documento e pegar, deixa eu ver qual questão que se aplica, é essa segunda. E aí, nessa questão, ela quer que você selecione os estados que formam a região sudeste. E por que eu coloquei esse tipo de questão, pessoal? Para mostrar que nesse caso não tem como você responder essa pergunta corretamente marcando uma única opção. Poderia deixar em múltipla escolha, vir aqui nas respostas corretas e marcar tudo que está certo. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e concluir. Porém, o que acontece? A pessoa que estiver respondendo, ela vai poder marcar uma opção só. Por mais que você colocou ali todas as opções corretas, ela não vai poder marcá-las. Então, para isso, existe a caixa de seleção, que possibilita que esse estudante, a pessoa que esteja respondendo, marque quantas opções ela quiser. Ok? E aí, dentro dessa possibilidade, além da correção automática, além do fato de deixar obrigatório, você pode clicar nas configurações e aí vão ter 3 critérios. Descrição é o mesmo da múltipla escolha. Ordenar as opções aleatoriamente é o mesmo também da múltipla escolha, porém aí vem um novo, validação de respostas. E aí, se vocês repararem aqui embaixo, ele quer que você valide a resposta por quê? Como é uma caixa de seleção, a pessoa pode chegar e marcar todas as opções, ou então, se você não colocar obrigatório, talvez ela não marque nenhuma. No entanto, com a validação, fica melhor porque você pode colocar aqui e de acordo com os critérios, você deixa que a sua pergunta seja respondida com uma condição. E aqui ele dá as seguintes oportunidades. Selecione pelo menos, selecione até ou selecione exatamente. Vamos pôr aqui, por exemplo, selecione pelo menos 4. Então, se ele selecionar menos que 4 opções, não vai validar, não vai deixar que ele siga adiante. Da mesma forma que você colocar aqui, selecione até. Se você coloca selecione até 4, ele pode selecionar 1, 2, 3, 4. Mais que 4, ele não pode, ele não vai permitir. Ou você pode colocar aqui, selecione exatamente 4. Que aí ele tem que selecionar 4 opções, 4 estados, e somente dessa forma a questão vai ser validada. E aí tem aqui um texto personalizado, texto de erro. Quando ele selecionar 3, você pode deixar aqui a mensagem, selecione 4 opções. E aí isso vai direcionar, vai ajudar o estudante ou a pessoa que estiver respondendo para que ela atenda o critério de validação. Vamos para o nosso próximo tipo de pergunta. E aí eu vou dar uma dica aqui que é o seguinte. Eu vou até pular aqui para essa outra pergunta que nos diz o seguinte. Você nasceu em qual estado brasileiro? Pessoal, nesse caso, vocês poderiam sim pegar aqui a múltipla escolha, copiar todas as opções de resposta e colar. No entanto, tem uma opção aqui que se chama lista suspensa, que ela atende exatamente essa situação. E eu digo por quê. Quando você faz uma lista suspensa de informações, e aí eu vou até clicar em visualizar para vocês verem como que vai ficar. Reparem aqui que ficou apenas esse quadradinho e eu seleciono uma lista suspensa com todos os nomes do estado. Por que ela é exatamente para situações desse tipo? Porque mesmo
que não tenha, né, mesmo que não tenha informação nítida aqui, explícita, né, todos os estados escritos, nós que somos brasileiros já temos um conhecimento prévio de que existem vários estados e que conheço alguns, não conheço todos, mas isso já é um pré-requisito para quê? Para ele saber que nessa lista vai ter todos os estados. Se ele vai selecionar qual estado ele vai selecionar para a resposta, não importa. Mas ele sabe que tem todos os estados ali. Então esse tipo de pergunta se encaixa perfeitamente nessa lista suspensa. Porque, embora ele talvez não saiba a resposta certa, ele conhece todas as opções. É igual pedir para alguém escolher o número de 1 a 100. Ou a resposta estivesse entre 1 e 100. Você deixaria aqui a lista de todos os números de 1 a 100. Porque meio que subconscientemente a pessoa sabe quais serão as possibilidades de resposta. E aí não precisa que elas fiquem explícitas. E além disso, economizar como é que falo? De otimizar a visualização do seu questionário. Porque imagina, vamos voltar aqui. Imagina para responder tudo isso com múltipla escolha. E aí quando você visualiza o seu formulário, tem aqui esse tanto de opção. Se estiver respondendo no telefone, a pessoa vai passar isso aqui para baixo até falar chega e corre o risco até de marcar errado. Então essa lista suspensa vem para atender exatamente essas situações nas quais as opções de resposta são fatores conhecidos, que você já tem mais ou menos uma ideia prévia de quais as opções de resposta terão. Então aqui, além da resposta correta, além da obrigatoriedade, você pode clicar e vai ter os 3 itens: descrição novamente, ordenar aleatoriamente e ir para a seção com base na resposta, que é aquele mesmo critério da múltipla escolha. Eu vou criar ali um campo de acerto, um campo de erro, e de acordo com a resposta do aluno, ele vai ser direcionado para um outro lugar. Pessoal, essas opções também podem ser feitas com imagens, porém, na lista suspensa não dá. Na múltipla escolha dá sim, eu já até fiz um vídeo mostrando. Vou clicar aqui para vocês verem. Aqui tem um símbolozinho de imagem. Então, isso que nós fizemos com a múltipla escolha e com a caixa de seleção pode ser feito com imagem sim. Espero ter ajudado, um abraço e até a próxima.